Bom dia, todo mundo! Estamos aqui para mais um webinar da Solarize. Hoje a gente vai falar sobre cálculo da viabilidade de sistemas híbridos, sistemas com baterias. Estou muito feliz de ter um grupo bem grande aqui juntos e vai ser muito material bem interessante para vocês estudarem. Vou compartilhar minha tela aqui. Bem, um pouco sobre a empresa. A gente atua com pioneirismo, né? Nós montamos o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede no Rio de Janeiro, 2013, já tem 11 anos. E pioneirismo em muitos outros temas, o curso que a gente lançou agora sobre sistemas híbridos também está sendo muito procurado. Independência é importante, a gente tem parceiros industriais, claro, mas a gente nunca vai chegar ao ponto de dizer esse produto é o melhor do mercado. Todo produto tem vantagem e desvantagem e a gente nunca vai entrar nessa saia justa. E a gente tem uma atuação social muito forte. Fizemos muitos projetos aqui em comunidades, tanto de instalação quanto de capacitação, né, que é o nosso foco agora em comunidades, né, capacitar mais instaladores realmente competentes para poder ajudar aos integradores e para gerar renda nas próprias comunidades. E com isso a gente conseguiu um autorreconhecimento, viramos referência em capacitação, vocês mesmos, né, antes de abrir a sala aqui na conversa falaram que nós somos uma fonte de informação e isso que é a nossa meta, né, entregar para vocês conhecimento. Bom, participamos em vários programas de TV. Aqui tem uma imagem de Cidade de Soluções, mas já estivemos no Fantástico, no É de Casa, nos jornais de diversos canais e assim por diante. Quais são os cursos que a gente oferece? A gente não faz instalação, a gente oferece cursos. O curso de instalador é presencial, é uma porta de entrada, mas também é um curso de reciclagem para quem já atua no setor. Próxima turma, daqui a uma semana, sexta à noite online, um pouco de teoria, e sábado, mãos à massa, um dia inteiro no nosso laboratório didático. Outra porta de entrada e outro curso de atualização é o curso de projetos e sistemas conectados à rede. A gente tem recebido muitos profissionais do setor que já fizeram curso uns anos atrás, ou que já estão atuando e querem realmente colocar o conhecimento do dia a dia, em ordem. Temos uma turma rolando esta semana, à noite, sempre. A próxima turma vai ser na primeira semana de julho. E temos o curso de sistemas híbridos em 10 modalidades, né, conectado ao webinar que a gente está tendo aqui. São, na verdade, mais do que 10 modalidades. Com sistemas híbridos, a gente abre um leque enorme de novas possibilidades. A gente está apenas começando a entender o que a gente pode fazer com essa nova tecnologia. O próximo curso, a próxima turma vai ser daqui a 10 dias, segunda, terça, quarta, à noite, online ao vivo. Temos cursos do software PV Sol, que é o software que a gente escolheu para trazer aqui para o Brasil em 2016, e conforme a pesquisa da Greener, esse software agora é líder no Brasil para planejar os projetos fotovoltaicos. Então a gente ficou feliz, a gente escolheu achando que poderia ser uma ajuda aos integradores, e vocês vão ver, né, aqui no webinar como que ele pode ajudar vocês. E temos um curso sobre drones para modelagem 3D de projetos fotovoltaicos, uma tecnologia muito interessante, muito moderna, usada por muitos integradores, porque traz não só uma visualização melhor do projeto, o que convence o cliente, mas também economiza muito tempo quando você fala de coberturas complexas, cheias de aparelhos de ar-condicionado, de caixa d'água, de antena, de platibanda. Tudo isso, o drone ele tira as fotos e o computador faz disso um modelo 3D onde você encaixa os módulos e já vê o sombreamento.
já vê diretamente de forma interativa como encaixar melhor os módulos entre esses obstáculos. Bem, o curso de híbridos, ficamos muito felizes, foi um sucesso grande, tivemos 2 turmas lotadas, e isso também, fico muito feliz de receber muitos depoimentos entusiásticos, vou trazer um no final desse webinar também. Montar um curso dá muito trabalho, tem informação sobrando na internet, nos webinários, com os fabricantes, mas estruturar isso realmente são semanas de trabalho e essa recompensa são os alunos que curtiram o curso, que aprenderam com isso. Mais um convite. Segunda-feira a gente vai ter outro webinar sobre um tema que não costuma ser tratado, condomínios, né? Condomínios são complexos porque você trata com o síndico e com os moradores, cada um vive numa outra realidade e tem que convencer todo mundo para poder executar o projeto. Então, é complexo em termos sociais, mas a questão financeira também é bem complexa, né? Porque não tem dinheiro disponível, então você tem que trazer um financiamento. Só que muitos bancos exigem garantias do síndico. Pô, mas o síndico não vai colocar seu apartamento, né, em contrapartida do condomínio. E aí a gente encontrou um parceiro que financia sem essas exigências. Isso facilita muito. Financia em parcelas reduzidas, da forma que as parcelas se pagam pela redução da conta de luz. E o parceiro está disposto a chegar junto a reuniões de condomínio, a assembleias, para explicar a proposta, para ganhar a confiança dos condôminos. Então, é um novo nicho que muitos integradores deixaram de atender por causa da complexidade, e agora vocês podem reabrir isso. Segunda-feira, faz a inscrição, webinar.solarize.com.br, vocês vão conhecer tudo detalhadamente. Bem, vamos ao assunto. Sistemas híbridos ou novo normal? Aqui é a pergunta. Por que vocês estão aqui? Por que eu estou aqui? Quando a gente olha para outros países, a gente vê que os sistemas híbridos já tomaram conta geral. E quem está na frente é a Alemanha, mais uma vez. 79% dos sistemas instalados no ano passado, no segmento residencial, foram híbridos. Então, híbridos lá são o novo normal. A legislação apoia isso, né? Ela não, lá os consumidores não conseguem muito dinheiro injetando energia, quase nada, então é mais viável colocar baterias. Itália, outros países europeus, Austrália, Estados Unidos, então vários países estão nessa onda. E aí vem a pergunta, como que vai ser no Brasil? Neste momento no Brasil, né, conforme estudo da Greener, 12% dos integradores já fizeram negócio híbrido. Isso foi antes daqueles problemas em São Paulo, com a falta de energia por vários dias, que gerou um alerta geral. Pô, eu não quero viver assim, não quero depender somente da concessionária. E aí a resposta é um sistema híbrido. As baterias caíram muito de preço, 30% quase no ano passado, e até o primeiro semestre deste ano, mais 6%. Então, a queda continua, e isso viabiliza esse negócio. Tem um estudo da Clean Energy Latin America, que vê um crescimento de 12% neste ano, mesmo sem incentivos, mas com incentivos esse crescimento pode triplicar. Então, a gente está bem no início de um novo movimento. Em agosto vai ter uma, um leilão de usinas e está tendo grande discussão se usinas com baterias vão entrar nesse leilão. Então, isso está em debate.
O Ministério prometeu, mais ou menos, não está ainda completamente definido, mas as expectativas são grandes. E aí, com isso, o volume de baterias no Brasil aumenta muito. Então, tema de hoje, como que se pode analisar a viabilidade de sistemas híbridos? Primeiro, termos técnicos, matemática financeira, o que é a viabilidade? Viabilidade econômica quer dizer que o benefício gerado supera os custos. Muito simples. Mas, normalmente tem um certo horizonte de interesse. Você pode dizer, mas eu quero retorno de investimento em 5 anos, em 3 anos. Ou você pega a vida útil do equipamento, o equipamento se paga antes de ter o fim da vida útil. Então, esses são horizontes que cada um tem que definir por si mesmo. O custo está representado pelo investimento inicial. Aqui na energia solar, a gente tem principalmente investimento inicial, CAPEX, que é o material, mais mão de obra, mais financiamento. Tem operação e manutenção, que é um valor baixo, muito baixo em relação a CAPEX. Então, a característica da energia solar com sistemas híbridos também é essa questão de investimento inicial. Sobre benefício, a gente vai discutir quando a gente abre diferentes tipos de projetos daqui a pouco. Nesse cálculo, vale sempre incluir a inflação. O benefício daqui a um ano vale menos do que o benefício neste ano, então a gente deve fazer uma correção monetária. Operação em manutenção está sujeito à inflação, quando a gente fala de mão de obra. Quando a gente fala de reposição de material, aí a questão não fica muito clara, porque né, a expectativa é queda de preço tanto nos inversores quanto nas baterias, nos módulos, a gente já vê isso há muitos anos, então não é fácil prever isso. E as tarifas serão ajustadas, então se você calcula benefício em tarifa, você pode partir da premissa que a tarifa vai ser reajustada no mínimo conforme a inflação. Última questão, interesse neste tipo de projeto, ou taxa de interesse. Pensando pelo lado do investidor que só olha o dinheiro, né? Aí você quer colocar dinheiro em alguma aplicação que renda mais do que uma aplicação padrão no banco, tipo CDB, CDI. Porque CDB, CDI não tem risco nenhum, você coloca quando você quer tirar, você tira, e se você tem uma outra aplicação e quer comparar, você quer ganhar mais dinheiro porque tem um risco de ter um defeito técnico e você não consegue manobrar esse dinheiro. Uma vez comprado o sistema, você não consegue vender o sistema. Então, aqui, o interesse deve ser mais alto. O retorno do sistema fotovoltaico em termos de rentabilidade deve ser mais alto. E quando você fala com uma empresa, a empresa tem um valor X que ela pode investir, que ela pode colocar dentro da produção dela ou no sistema fotovoltaico. Então, você tem uma concorrência entre diversas aplicações do dinheiro disponível. Desculpe. Bem, depois de esclarecer os termos da matemática financeira, vamos realmente aos sistemas híbridos. Quais são os objetivos dos diferentes tipos de sistemas híbridos? E híbrido é um termo muito amplo. Híbrido quer dizer misturado, quer dizer usando várias tipologias. A gente fala aqui híbrido em termos de sistema com baterias, sistema fotovoltaico com baterias. Temos sistemas autônomos off-grid há muito tempo. O objetivo, né, que é o tema desse slide, é alimentar cargas fora da rede. E aí nós temos sistema solar puro, que é típico para um sítio, né, alguma aplicação pequena, ou então micro-redes que usam várias fontes.
Aqui o termo híbrido é utilizado para essa mistura de fontes, né? Solar, eólica, gerador diesel. A gente quer nessas micro-redes, a gente quer como objetivo a redundância das fontes, reduzir custo com diesel, que é caro, e atenuar as oscilações da carga através das baterias. Quando nós olhamos para sistemas on-grid, temos sistemas backup, que servem para alimentar cargas críticas durante falha da rede. Temos sistemas de gerenciamento de energia para economizar com tarifas, por exemplo, TUST FIOB, por exemplo, tarifa de ponta, ou então para aproveitar um excedente de energia, por exemplo, zero grid, onde você não pode injetar energia na rede, né, que é cada vez mais comum na medida que as empresas migram para o mercado livre. E esses dois podem ser mistos compartilhando bateria, digamos 80% para gerenciamento de energia, 20% para backup ou vice-versa. Então, nós estamos falando de diferentes objetivos. E isso é fundamental quando você quer calcular o retorno de investimento. Aqui, autônomo, off-grid, nós estamos falando de segurança energética. Na microrede, a gente tem objetivos mistos. Segurança energética, eu quero que os meus aparelhos funcionem, mas também economia, reduzir custo com diesel. Backup, novamente, é segurança, continuar funcionando, e gerenciamento de energia é economia, é tarifa. Então, você tem que olhar, tem que realmente tirar limpo sobre o que você está falando em cada caso. E com isso, podemos começar a definir o benefício, né? Quando falamos de segurança energética, você pode pensar, né, vários aqui falaram de Petrópolis, né, Serra Carioca, com certa frequência falta energia por 1, 2, 3 dias porque caiu uma árvore em cima de uma fiação. Um restaurante nessa região, ele deixa de funcionar sem energia elétrica. Ele precisa ter um gerador ou fecha durante os dias e com isso perde dinheiro. Perde dinheiro com o conteúdo das geladeiras e perde dinheiro por falta de lucro, porque ninguém vai lá. Ao mesmo tempo, se ele tiver um sistema híbrido, ele pode continuar funcionando e aumentar o lucro, porque o vizinho, de repente, não consegue trabalhar no mesmo dia. Então, a gente tem um negócio viabilizado. Olhando para a região amazônica, né, muitos sistemas híbridos lá alimentam freezer e os pescadores locais conseguem congelar o peixe para poder vender ele melhor, com mais tempo de durabilidade. Serviços essenciais mantidos são os serviços que a gente precisa de luz, de internet, ventilação. Se alguém depende de um aparelho médico, de oxigênio, é super essencial, porque realmente é questão de vida e morte. Estudos continuados, né, com luz à noite, você consegue estudar. Sem luz à noite, na lamparina é bem mais difícil e prejudicial para a saúde. E qualidade da vida assegurada. Aqui a gente entra no tema polêmico, porque é individual, né? Eu preciso da internet enquanto a rede cai. Eu preciso ter um ar-condicionado, eu posso abrir mão. Se eu não tiver a geladeira ligada na bateria, o que acontece? Quanto tempo a geladeira vai continuar funcionando, mantendo tudo frio, sozinha? Qual o valor da mercadoria dentro da geladeira? Então, o benefício, né, nesse caso, é um cálculo que a gente costuma fazer anual, a quantidade de eventos, a rede cai quantos dias por mês? 2 dias, 4 dias, quantos dias por ano? Multiplicado com
o valor atribuído à falta de rede, à qualidade de vida assegurada. E aí é o cliente que define isso, né? É, quanto vale para você ficar assistindo TV durante falha de rede numa TV de 44 polegadas? Quanto vale para você ter ar-condicionado e não somente ventilador? Cada um define isso por conta própria. Do lado da economia, o cálculo é mais simples. Se eu não posso injetar energia porque eu trabalho com zero grid, eu perco a energia. Essa energia tem uma tarifa, porque essa energia tem que ser recomprada no outro horário. Então, muito mais fácil você valorar a perda. Custo com compra de energia reduzido, isso vai mais na direção do tucho-fio B, né? Tem regiões que pagam um alto valor de tucho-fio B e a partir de 2029 a gente vai ter novas regras que a gente não conhece ainda, né? A comissão começou a trabalhar agora. E no caso do diesel, combustível evitado, mais manutenção em gerador evitado. Então aqui um valor também que pode ser calculado. Então, o cálculo é energia armazenada vezes a tarifa, vezes o valor aqui, ou então litros de combustível evitado vezes valor. Agora, de onde a gente tira esse valor aqui, energia armazenada? É a capacidade total da bateria? De onde a gente tira esse valor aqui? Como que a gente chega a esse valor? Essa é a questão que a gente vai debater agora. E vamos olhar primeiro para esse tipo de sistema que trabalha com economia, sistemas com gerenciamento de energia, que é zero grid, limitação de injeção, digamos, você tem um local que tem baixa tensão, 75 kW, você pode injetar 75 kW, mas você quer instalar uma usina de 200 kW e usar esses 75 kW dia e noite. Aumento de autoconsumo, reduzir o tucho-fio B, peak shaving, vamos lá. Bem, gerenciamento de energia usando baterias, faz isso aqui que vocês já sabem, né? Tem uma geração de energia ao longo do dia, parte da energia é consumida no mesmo instante, autoconsumo, porque fica dentro da curva de consumo. E parte da energia é um excedente, que ultrapassa o consumo no mesmo horário, e a gente vai armazenar isso em baterias para disponibilizar em horário sem geração, que é à noite, que são outros dias. O benefício é a energia armazenada vezes valor dessa energia. Bem simples. Então, valor atribuído, novamente, tucho-fio B, tarifa cheia ou então demanda reduzida. Tem várias opções aqui, dependendo do caso. Como que funciona isso? Nós temos um sistema fotovoltaico, módulos, inversor, com baterias e, adicionalmente, um medidor inteligente, que não é aquele da concessionária, um medidor adicional, que conversa com o inversor. Ele informa o inversor se tem energia saindo, se tem energia entrando. O inversor, conforme essas informações, ele carrega as baterias, descarrega as baterias, ou ele pode ter configurações mais complexas, dizendo, eu vou somente descarregar no horário de ponta, porque aí o benefício da energia armazenada é bem mais alto do que durante o dia. Então, tem muita inteligência hoje nesses inversores. Às vezes é um aparelho separado que analisa todas as informações no sistema e pode ter medição no consumo também. Bom, isso eu vou abrir no curso. Não dá tempo hoje. Agora, taxa de simultaneidade, né? Um termo muito utilizado no Brasil. Taxa de simultaneidade é a relação entre a energia gerada e o autoconsumo.
qual parcela da energia gerada costuma ser consumida no mesmo horário. No Brasil, se usam muito esses números. Residencial, 30% de simultaneidade, porque durante o dia, durante a semana, não tem ninguém em casa, só fim de semana. Isso significa que 70% da energia tem que ser armazenada. Comercial, que funciona durante o dia, 70% de simultaneidade, 30% armazenar. E agora a grande pergunta, aqui esse percentual, ele é confiável? Ele é confiável para a gente poder dimensionar as baterias? Vamos buscar dados. Esses dados aqui são da Alemanha, são outra realidade. Mas o que essa pesquisa traz para nós é tirar a confiança nesse percentual. Aqui, esse estudo que foi publicado este ano, ele analisou sistemas fotovoltaicos em 2022, residenciais, mais do que 100 sistemas, e analisou a simultaneidade. E essa simultaneidade varia entre 20% e vai até 60%. Então, a realidade é muito variada, sem baterias. Sistemas usando baterias são as mesmas residências, né? Eles pegaram os dados bem na fonte para ver, né, esse sistema aqui, 20% sem baterias, 31% com baterias. Então, são as mesmas residências, e eles acessaram realmente a informação do inversor. Então, com baterias, essa simultaneidade subiu, mas ela subiu variando muito, chegou a 30% até 95%. Então, uma faixa gigante aqui, uma faixa muito ampla aqui. Eles tentaram ver uma correlação com a potência fotovoltaica instalada. E a gente percebe que não existe essa relação. Na Alemanha tem muitos sistemas residenciais com 10 kW, dá para ver aqui essa nuvem mais densa. Mas a realidade com 10 kW não é diferente da com 5,5. Então, resultado, esse percentual aqui é muito vago. Mais uma informação sobre isso. Essas são curvas de carga que as concessionárias elaboraram na hora da revisão tarifária. A gente carregou essas curvas de carga dentro do software PVSol. E aqui é o perfil típico do consumidor comercial em baixa tensão. E eu peguei apenas 6 concessionárias. E vocês estão vendo que o perfil é bem diferente. Aqui em Brasília, tem um pico às 15 horas. Durante o dia tem uma carga alta. À noite a carga também não é baixa, né? Se você compara com a Light, na Light a carga noturna é mais baixa. A diurna é mais alta do que em Brasília. Em Santa Catarina, parece que tem um efeito siesta, meio-dia, a carga é mais baixa, mas na CPFL Paulista também. E agora, a CPFL Paulista para Eletropaulo tem uma diferença grande. Eletropaulo é mais tipo CB Light, CPFL Paulista é mais tipo Celesc, e Coelba fica entre eles. Então, a curva de carga em cada região, em cada estabelecimento, em cada residência, varia fortemente. E fazer cálculo em cima de um percentual, 30%, 70%, é muito vago. Aqui um outro exemplo fictício. A ideia aqui é um eletroposto, recarga de veículos elétricos.
Essas estações de recarga têm potência de 40 kW, 70 kW, pode ter 150 kW. E aí a demanda sobe muito quando o carro chega. Quando o carro sai, a demanda cai. Então, tem uma variação abrupta, muito forte, em cada instante ao longo do dia. Então, na verdade, é muito mais repartido do que esse diagrama aqui, essa curva de carga que eu inventei. O que as baterias podem fazer? Elas podem armazenar energia quando tem pouca demanda e disponibilizar quando tem esse pico. De forma super dinâmica ao longo do dia. Energia solar pode entrar, mas não precisa necessariamente entrar. Se ela é mais barata do que a energia da concessionária à noite, então é vantajoso. Mas aí, como que a gente vai calcular a capacidade ideal das baterias? Como que a gente vai saber, né, quanto que eu preciso em cada momento? E o objetivo é reduzir a demanda contratada, né? Demanda contratada para atingir o pico seria aqui em cima e toda a subestação estaria nesse patamar aqui. Todo o ramal da concessionária. Então, as baterias realmente conseguem fazer um belo trabalho de redução de custo. Resultado dessa introdução aqui é que a gente precisa da curva de carga. Numa residência, isso vai ser mais difícil, porque, bom, você consegue medir durante uma semana, claro, mas aí você tem que ter um certo trabalho, tem que instalar um analisador de qualidade para pegar os dados. Numa instalação comercial, industrial, com certeza você vai fazer isso, porque o resultado vai ser completamente diferente. Você pode também pedir a memória de massa do relógio da concessionária de 1, 2, 3 meses, como base do cálculo das baterias e do sistema fotovoltaico. Isso vai ter um impacto forte sobre o resultado financeiro. Então, realmente faz toda a diferença para você chegar a uma análise de viabilidade. Agora vou mostrar para vocês como que isso pode ser feito no software. Porque, né, voltando aqui, o sistema é muito dinâmico. Não somente esse aqui. Eu escolhi aqui como curva de direção não um dia de sol pleno. Eu escolhi de propósito um dia que tem uma certa nuvem no início da tarde, porque isso faz diferença. Então, vamos lá. Vou mostrar isso para vocês no software. Não precisa ser o PVSol, tem outros também, mas é aquele que a gente melhor conhece. Onde começo aqui? Primeiro, tem que calcular, espero que dê para ver na resolução que eu escolhi, tem que calcular um sistema conectado à rede com consumo e sistemas de baterias, que é uma das opções aqui no software. Então, sistema de baterias, pouca gente usa por enquanto. O próximo passo é definir o consumo. O que a gente usa como ponto de partida? Nesse exemplo aqui, eu usei uma leitura de um analisador de qualidade de energia, aqui, 1º de outubro, 0 horas e 5 minutos. Ele me fornece uma leitura a cada 5 minutos por 7 dias. Ele informa muitas colunas, muitas variáveis da qualidade de energia. O que eu utilizei foi a potência ativa total a cada momento. Dá para ver, né? À noite fica em torno de 6.000 watts. De dia sobe para 30, 35, 44 kilowatts. E tem mudanças rápidas, 44 para 36.
Eu carreguei essa curva de carga dentro do PVSol. Ela não aparece mais aqui com todos os detalhes, mas ela está por trás dos dados e no final eu vou mostrar para vocês. No final a gente consegue ver essa curva de carga. Se você não tem essa curva de carga, você pode usar essas curvas de cargas de concessionários que eu já mostrei no slide. Então tem mais do que 450 curvas de carga de diferentes classes de consumidores. Já uma aproximação, melhor do que ter nada, né? Então, essa é aqui a definição do consumo. No curso eu mostro o passo a passo, né, como que se faz isso. Depois, tem que definir a instalação fotovoltaica. Nesse exemplo, eu fiz a, o cálculo partindo do modelo 2D, não fiz o modelo 3D, porque o objetivo nesse exemplo aqui é outro, mas claro que você pode juntar isso com o modelo 3D. Mas o interessante aqui é você começar no 2D, porque é muito mais rápido, né? Você define aqui a potência, que foram 600 kW-pico, porque é essencial você variar a potência para chegar no melhor resultado. Então, você faz um com 600, você faz outro com 550, outro com 650, e fica variando até chegar numa solução boa. Terceiro passo é montar o sistema fotovoltaico. Aqui o software ajuda muito, porque você faz uma seleção de inversores e solicita ao software propor uma configuração. Ele te traz aqui uma configuração que funciona, e que serve para você fazer o resto do cálculo. Mais para frente, você detalha isso melhor, você escolhe melhor, faz os layouts distintos melhores, mas aqui, ó, num clique, você já tem uma configuração para fazer o cálculo e chegar bem mais próximo à realidade. Parte financeira, não calculei neste projeto aqui. É importante calcular essa parte. Ah, não, pulei o sistema de baterias. O essencial aqui eu pulei. Vamos lá, voltando. Aqui fica. Então, sistema de baterias. Nos PV-Sol, os fabricantes cadastram o sistema de baterias e você. Deixa eu ver. Eita, agora mudou aqui a minha configuração. Você seleciona a combinação entre inversor e sistema de baterias e potência de baterias aqui no drop-down, porque cada combinação tem características um pouco diferentes. Aqui, por exemplo, seria um inversor somente atendendo baterias de 50 kW com baterias de 80 kWh. E você pode definir quantos desses sistemas você quer instalar. Então, você pode escolher aqui o mesmo inversor que você usou para atender os módulos ou um inversor separado que somente funciona para baterias. Isso depende muito da configuração que você faz, né? Sistemas grandes, estão surgindo os primeiros inversores híbridos para 50 kW, mas nem sempre é a solução mais interessante. E aí o software traz informações super relevantes aqui embaixo. Por exemplo, a carga máxima que vem dos consumidores são 294 kW. Aqui a gente definiu uma bateria com potência de 300 kW. Então, a bateria é suficiente para atender a demanda. O sistema fotovoltaico vai até 400 kW.
o consumo médio noturno, 223 kWh. A bateria tem capacidade de 486 kWh, então um pouco acima do consumo médio noturno. O consumo médio por 24 horas é bem maior, 1.200 kWh. Então, aqui tem informações que ajudam você a fazer um dimensionamento bem feito em relação à realidade que você informou aqui no consumo. Então, se eu aumentar o número de baterias aqui, pulou para cima, a partir de 9, eu já estou acima da potência do sistema fotovoltaico. Em termos de potência, passou do limite, mas aqui a gente nem fala tanto de potência. Certo? Então vamos aos resultados. A energia gerada pelo sistema fotovoltaico aparece aqui. Injeção na rede é zero. Isso foi um detalhe que não mostrei para vocês antes. Eu defini que eu não quero ter injeção. Eu quero uma limitação da potência de injeção. Eu quero um sistema zero grid, 0%. Então, o sistema foi calculado cortando a energia assim que ela seria injetada. E aqui tem muita informação sobre isso. O sistema fotovoltaico, ele teve uma limitação no projeto de injeção de 321 megawatt-horas. Então, 321 megawatt-horas, aquela faixa vermelha, foram perdidas, porque passou do zero grid. A bateria, ela foi utilizada com praticamente 150 megawatt-horas ao longo do ano. Então, aqui a gente tem um valor. Qual é a energia realmente utilizada da bateria? E nessa simulação, a gente atingiu uma fração solar de praticamente 80%, quer dizer, 80% do consumo foi coberto internamente. Aqui o amarelo pelo sistema fotovoltaico, em simultaneidade mesmo, e mais essa parcela verde pelas baterias. O resto foi a energia que entrou da concessionária, que foi comprada. Os diagramas também são muito interessantes para a gente entender como é que funciona o sistema. Esse aqui é o diagrama ao longo de uma semana. Temos a curva do consumo, temos uma curva da energia gerada e a curva da bateria. Agora eu vou voltar aqui para o slide, porque eu comentei é a mesma curva. Então, essas três curvas, consumo, energia solar, carga da bateria. O que a gente vê nessa curva? Isso é uma semana, 5 de janeiro até 11 de janeiro. Então, aqui é segunda-feira. Segunda-feira, nós temos um certo consumo. Terça-feira, o consumo mais alto. Quarta, mais alto ainda. Vai decaindo. Sábado, tem um consumo pela manhã. Domingo, não tem consumo. É aquela curva que mostrei para vocês no Excel. Aqui, agora, no sistema fotovoltaico simulado. Então, segunda-feira, a bateria já começa meio cheia, porque domingo não tem consumo. Então, de manhã a bateria já tem uma carga. Mais ou menos meio-dia a bateria fica cheia e ela permanece nesse nível. Então, a bateria está cheia, ela não consegue absorver mais energia. Provavelmente, se tivesse mais baterias, você poderia aproveitar melhor a energia solar. Nesse dia, tem bastante energia de manhã, à tarde começam a entrar nuvens. À noite, a bateria é esvaziada, meia-noite exatamente, acabou. Então, de madrugada, o consumo é coberto pela rede elétrica. De manhã, sai aquele solzão
A energia solar, ela que é cortada por causa do clipping do inversor. O inversor é sobredimensionado, ele faz um clipping aqui, por isso a curva é cortada, senão ela subiria mais. Aqui a curva da bateria, ela também chega ao topo antes do meio-dia. Ela poderia absorver mais energia se tivesse mais baterias. E à noite, a bateria esvazia antes da meia-noite. Então, mais baterias poderia sustentar mais energia, porque terça-feira tem mais consumo do que segunda-feira. Então, aqui a gente não conseguiu aproveitar todo o sol que bateu nos módulos. Vamos pular para quinta-feira. Quinta-feira bem fechado, muito pouco sol. A energia solar fica abaixo da curva de carga e não consegue nem carregar as baterias, né? Porque tem que comprar energia o dia inteiro. Agora, olhando para o fim de semana, sábado, pouco sol, mesmo assim consegue completar a carga da bateria porque tem pouco consumo. A bateria ela esvazia quase de madrugada, iniciando o domingo, e no domingo eu, o sistema consegue completar de novo as baterias e no final do dia sobra energia, igual aqui, né? Entrando para segunda-feira. Então, se olhar pelo fim de semana, eu tenho bateria demais. Eu não preciso tanta bateria, está sobrando aqui. Se olhar nos primeiros dias, eu não tenho bateria suficiente. Então, eu tenho informações contraditórias, mas eu entendo muito melhor, né, aqui no gráfico o que está acontecendo. Eu fiz um gráfico simulando o sistema sem baterias, 2 baterias, 4, 6, 8, 10 baterias, e a fração solar. Qual parcela do consumo é atendida pelo sistema fotovoltaico com baterias? Então, 60% é simultaneidade mesmo, 60, não é 70, é 60% nessa curva de carga. 2, 4, 6 baterias trazem uma ascensão linear. Aqui, com 8, 10, a gente já não tem mais o mesmo ganho para cada bateria como a gente tem aqui no início. E a partir de 10, 12 baterias, a curva entra em saturação. Então, aqui não vale a pena colocar mais baterias, porque eu não ganho quase nada com a bateria. Então, aqui consigo, através de simulações seguidas, é, é, entender qual o limite das baterias na potência que que eu, que eu simulei, na potência dos módulos, na potência dos inversores. Eu vi que o Barnabé levantou a mão, mas eu acho que vamos deixar a discussão para o final, Barnabé. Qual que a gente volta lá, aqui para o slide. Eu trouxe muito material hoje, já são 11 horas, vamos lá. Espero que vocês tenham mais um pouquinho de tempo, senão a gravação vai ficar disponível. Vou mandar para vocês depois. Então, deixa eu voltar para aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma simulação financeira. Essa aqui é a planilha do curso, que usa apenas planilha. E aqui eu tenho um resultado que fica restrito ao que dá para fazer na planilha. Trabalhando com PV-Sol, eu consigo trabalhar com muito mais precisão, variando a potência fotovoltaica, variando a potência dos inversores, variando a capacidade de baterias. São 3 dimensões e você faz relativamente rápido essas variações e já chega numa solução bem aproximada, bem interessante. Importante é cadastrar no software mesmo o valor correto do projeto.
Importante simular em intervalos de minutos, porque a gente tem curva de carga de 5 minutos, e a gente tem oscilação da radiação ao longo do dia, da temperatura, a gente tem carga, descarga das baterias. Quanto mais você investe aqui, mais precisão você vai ter. E, diferentemente disso, né, você vai avaliar o resultado financeiro com o valor correto de cada variante. É isso que é essencial para o investimento. Pronto, vamos avançar. Sistemas on-grid com backup. A tecnologia, bom, vocês devem conhecer o inversor híbrido. Ele alimenta cargas críticas. Quando tem rede, as cargas críticas são alimentadas pela rede. Quando a rede cai, as baterias alimentam as cargas críticas e as outras cargas são alimentadas diretamente pela rede. O cálculo financeiro é relativamente fácil. Se você tem um prejuízo para valorar, digamos que um boteco que fatura R$ 1.000 por noite, 2 faltas por mês, 24 faltas por ano, dá um prejuízo anual de R$ 24.000. E se você assume 10 anos como vida útil, isso depende. Agora, né, como foi mencionado, a tecnologia que você usa, bateria de lítio, bateria de chumbo, dá R$ 240.000 em 10 anos, que você pode investir para zerar o investimento. Se você investe 120 mil, aí você tem um retorno de investimento em 5 anos. O conforto, a qualidade de vida dá um valor, é difícil, né? Se você fala, o ar-condicionado, quanto que eu quero pagar? Aí você só pode fazer variantes do projeto, dizendo, se eu colocar uma bateria a mais, te custa tanto, mas você tem ar-condicionado à noite. Se eu tiro o ar-condicionado, eu consigo economizar uma bateria. Quanto você quer investir? Então, é mais ou menos nessa base. E sistemas autônomos? Mais um mundo. A microrrede. A microrrede usa várias fontes, inversor solar, inversor eólico, gerador a diesel. A ideia das microrredes é você aproveitar sempre que possível as fontes renováveis, porque são mais baratas, e as baterias absorvem energia de dia ou quando tem vento e disponibilizam à noite. O gerador entra somente quando você não tem mais energia nas baterias. Esse é o amigo mais caro que sustenta, que faz, que assume o trabalho quando não tem mais nada nas baterias, mas é o mais caro. E aí vou novamente para o PV só porque ele visualiza o que a gente precisa calcular para ter uma boa base de cálculo. Então, nesse caso aqui, eu escolhi um sistema autônomo com gerador adicional. O consumo ele pode ser definido com consumidores individuais, aqui iluminação pública, torre d'água, bomba de calor. Então, aqui seriam consumidores de uma aldeia, onde posso dizer qual é o mês de trabalho, quais são as horas de trabalho, quanto tempo trabalha. Então, consigo detalhar muito bem o funcionamento. É, os próximos passos, e aqui fica um pouco piscando junto com o zoom. Módulos inversor são iguais. Gerador, tem que escolher um gerador que entra de backup. E o software permite definir faixas horárias. Então, durante o dia, aqui, o gerador, ele entra quando a bateria chega a apenas 30% de carga. E ele
recarrega as baterias até 60%. À noite, ele entra mais cedo com 40% e termina com 70%. Né? Porque de dia pode ter algum sol para entrar junto. Então, essa é a ideia. Então, você mesmo define isso, qual é a estratégia aqui de funcionamento do gerador. Isso tudo é controlado pelo sistema depois. Você configura no controlador do sistema. Tem um sistema de baterias. Pode ter vários grupos de baterias. Aqui eu coloquei valores fictícios, valores de custo de combustível. E o resultado, primeiro, aqui tem um gráfico que mostra de onde vem a energia e para onde ela vai. Então, aqui é energia fotovoltaica, baterias, amarelo, verde, e vermelho, né, laranja, é energia do gerador. No verão, menos energia do gerador do que no inverno. Nesse sistema aqui, tem uma carga maior no inverno por causa do aquecimento. Aqui em cima, custo de combustível por ano. Custos específicos, quanto custa cada quilowatt-hora? R$ 16, bem caro, mas sistema off-grid é caro, ainda mais com gerador e com diesel. Né? Aqui entrou o valor do diesel. Fração solar, 88% da energia é gerada pelo sistema fotovoltaico. Aqui o cálculo do sistema. Dá para ver a fatiazinha do gerador. E vou mostrar mais um diagrama que é bem legal. Carpet plot. Deixa eu ver aqui qual é a informação. Eu quero energia do gerador adicional. Esse diagrama ele mostra todos os dias do ano, todas as horas do dia e a cor de acordo aqui com a curva aqui à direita, com a paleta à direita. Preto quer dizer que o gerador não está funcionando. Verde que está funcionando em torno de 30 kW. Vermelho, o máximo 54 kW. Então, aqui a gente consegue visualizar em que momentos do ano o gerador entra. A gente vê uma faixa aqui que é a faixa de horário de 5 às 8 horas. De manhã cedo, bom, a bateria acabou, o gerador entra cedo de manhã para recarregar as baterias. Tem alguns dias quando o gerador entra de dia, deve ser dia de chuva. Paciência, acontece, né? Provavelmente tem vários dias de chuva em seguida, no último dia, no terceiro dia, o gerador entra. E tem alguns dias onde ele entra já no início da noite, mas não são os mesmos dias de quando ele entrou durante o dia. Então, a recarga durante o dia, ela segura por um bom tempo. Novamente, um gráfico para a gente entender melhor o que está acontecendo para otimizar o sistema, né? O gráfico em si, a gente precisa entender a informação para poder dizer, então vou mudar aqui o meu conceito de recarga do gerador, vou baixar de 30% para 20% aqui. Quero que entre não com 30%, eu quero que apenas com 20% ele entra. O que muda? Aí você faz uma nova simulação. O que muda no valor do quilowatt-hora se você muda isso? Então, esse é o propósito do software. Você ganha experiência no software para poder fazer a melhor proposta. Voltei para o slide, vamos lá, último slide para encerrar aqui e iniciar a conversa. Tudo isso mostrei para vocês. Então, conclusão. Primeiro, mudança de paradigma. Todos nós dimensionamos sistemas on-grid
No on-grid, a gente tem o luxo de ter uma bateria infinita, que é a rede da concessionária. Então, o próprio on-grid, a gente pode dimensionar para 100% do consumo. Quando nós entramos com baterias, as baterias são finitas. Se você tem um sistema on-grid para 100% do consumo, mas você não tem baterias suficientes para absorver essa energia, então parte do sistema on-grid também é obsoleto. Então você realmente tem que conjugar todos os componentes. O custo elevado das baterias demanda um gerenciamento detalhado. O sistema híbrido é muito dinâmico, oscilação da irradiância, variação da carga. Então, a cada momento acontece alguma coisa. Por isso, recomendação, simulação efetuada em intervalos de minutos. E a melhor solução é obtida ao comparar variantes de potência e capacidade. Então, a recomendação, o percentual de simultaneidade, você deixa para o residencial, onde você não tem muito recurso para levantar todas essas hipóteses. Aí você realmente trabalha de forma mais simples, porque também você não tem tanta certeza que o futuro vai ser igual àquilo que você está medindo naquela semana que você colocou o medidor de qualidade. Então, mas quando você sai do residencial, vai no software, faz o levantamento da curva de carga, entra na simulação com dados climáticos e esquece percentual de simultaneidade, esquece horas de sol pleno, realmente vai na precisão que o software te fornece. Bem, próxima turma dos sistemas híbridos que aborda tudo isso e muito mais vai ser daqui a 10 dias, segunda, terça, quarta, das 6 às 10, 12 horas online ao vivo, tem espaço para discussão, tem convites para outros especialistas que vão entrar na sala de aula. A gente grava as aulas, se tiver algum imprevisto aqui nesse horário, e disponibiliza por um ano. Material didático digital, né, quem nos conhece sabe que é bastante farto, planilhas, fichas técnicas, material de estudo, conseguimos muito, projetos previsão, certificado de participação. Pré-requisito é conhecimento em projetos on-grid, porque não dá para abordar tudo num curso só, né? A gente parte da premissa que você já sabe dimensionar o sistema on-grid. Inscrição nesse link aqui, ou fale com a gente pelo WhatsApp. E mais um depoimento que me deixou feliz, do Murilo Pinto. Deixa ele falar ele mesmo. Muito obrigado pelos elogios aqui nos comentários e até Obrigado, breve. Raiz.